Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Um ótimo domingo a todos. Vamos fazer o segundo vídeo, o encerramento do nosso trabalho do dia de hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o preço da ação da Oi, né? O que seria o preço justo dessa ação agora na saída da recuperação judicial. Isso serve para quê? Para a gente perceber o quanto a empresa está descontada na Bolsa de Valores. Ou seja, há um potencial enorme de valorização para chegar no que a gente entende ser o preço justo desta ação. Nos acompanhe, não perca o desenrolar desse vídeo, porque isso vai ajudar a você ter um sentido maior para o seu racional, para a sua estratégia de investimento. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Seu like nos ajuda para que o YouTube recomende a mais pessoas e assim a gente vai beneficiando mais gente com o conteúdo daqui dos nossos trabalhos diariamente. Mais de 1.200 vídeos, maratone todos. É aquela ideia de ler um livro, não pule as páginas, porque senão você perde o sentido, perde o fio da meada. Importante maratonar, fazer a linha do tempo. Sou Cláudio Faleiro, formado em Administração, MBA em Finanças pelo IBMEC, que é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, consultor empresarial, 30 anos de carreira trabalhando para grandes empresas, convivendo com a alta administração, diretorias, presidências, vice-presidentes, conselhos de administração, trabalhando com grandes investidores, grandes empresários, grandes empreendedores, bilionários. Toda essa experiência eu trago e compartilho aqui com vocês gratuitamente. Não cobro absolutamente nada por cada um desses vídeos que eu posto aqui. É o meu tempo. É o meu tempo que eu estou investindo para compartilhar. Porque aprendi uma coisa que me marcou profundamente de um grande empresário alemão. Ele me ensinou. É preciso ter humildade para aprender todos os dias, né? A gente precisa ter espírito de abertura. E ele, ao mesmo tempo, sempre me dizia, tenha espírito de servir, ajude o próximo. E eu acho que isso eu procuro fazer aqui, tendo essa generosidade de compartilhar o que eu aprendi. São as minhas lições. Podem servir ou não para você. Se não servirem para você, passar bem. Procure um lugar que lhe faça feliz. Não é? A gente precisa se identificar com as pessoas. Se não existe a empatia, se não existe o espírito de abertura, se não existe a sintonia, né? Busque os lugares que completem você. Eu sempre entendi desta forma. Faço isso, inclusive, no meu dia a dia. Eu me conecto com aquilo que faz sentido para mim. Faço o mesmo. Seja seletivo, aprenda a ser seletivo e use o seu tempo com inteligência. Né? Use o seu tempo com inteligência. O tempo é um recurso insubstituível. Passou, não volta mais. O que você está fazendo com o seu tempo? Importante saber, porque use-o para crescer enquanto pessoa, para se tornar um ser humano melhor, né? Que lhe permita sentir orgulho de si mesmo quando olhar-se ao espelho. Né? A imagem refletida lhe faça sentir orgulho. Agregue valor à vida das pessoas no seu entorno, porque se você for uma pessoa egoísta, mesquinha, se você não compartilhar o que aprende, ora, você é um lixo. Você não tem valor algum, entendeu? Você não presta para nada. Então, aprenda isso. Ajude quem está no seu entorno. Este é o sentido da vida, gente. Esse é o sentido da vida. Crescer e ajudar as outras pessoas. Acredito nisso assim, olha, de forma muito veemente. Não é apenas uma questão de filosofia de vida, não é apenas uma questão religiosa. É um sentido, um propósito. Busque o seu, seja feliz. Muito bem, dentro desse vídeo de hoje, eu quero começar com uma reflexão que eu vi uma vez e já comentei ela aqui, mas eu acho que ela sempre vale a pena ver de novo. Do padre Fábio de Mello. Ela diz muito para os tempos atuais, ela diz muito para a vida de muita gente, né, que a gente precisa refletir. Vamos lá. Disse o padre Fábio de Mello, não queremos a obra, não queremos a obra, queremos o resumo. O texto curto é longo demais, o texto curto é longo demais e não sobrevive à nossa ansiedade de terminá-lo. Passamos por ele
sem que ele passe por nós. Reflita, é profundo, muito profundo esse texto. Da música que achamos bonita, apenas trechos, nunca inteira. Enquanto alguns deseducam a paciência, outros nem chegaram a conhecê-la. Já nasceram sob a regra da abreviação. Estamos indispostos a tudo o que nos pede demora, foco e permanência. O nosso interesse pelas coisas e pelas pessoas dura cada vez menos. Estamos transformando o tempo num aglomerado de pequenas frações. A fragmentação nos escraviza, a pressa nos desumaniza e o pior, sem ninguém para nos ajudar a problematizar a conduta, pois a maioria experimenta do mesmo veneno. Estes são os tempos do imediatismo. As pessoas não têm paciência, não conseguem se aprofundar em nada, vivem boiando na superfície acreditando que ali está o sentido da vida, o sentido das coisas. As pessoas não conseguem interpretar, não conseguem aprender, não conseguem memorizar, não conseguem assimilar os conteúdos, as informações. Vive-se um tempo de muita brevidade, tudo muito rápido, e as pessoas estão perdendo a capacidade de aprender. Estão emburrecendo, eu afirmo, estão emburrecendo. Já existem pesquisas que provam isso, que o coeficiente de inteligência nos tempos atuais está reduzindo em muitas pessoas em muitos lugares do mundo. Porque as pessoas estão aprendendo menos, as pessoas são muito digitais e no digital às vezes você é muito intuitivo e o intuitivo não te leva à racionalização. Às vezes você faz pela repetição. Tudo isso é muito grave, é muito importante para que a gente reflita. Nós precisamos nos reinventar, precisamos recuperar a capacidade de aprender. Isso exige tempo, isso exige paciência, isso exige foco, concentração. Se nós não fizermos essa mudança, sinto muito, estamos perdidos. Não há salvação. Então, um belo texto reflexivo do padre Fábio de Mello. E aí, tudo isso a gente nos leva a pensar no seguinte: a vida requer esforço. Ela é complexa, requer trabalho, requer coragem, né? E aí outro dia um post que a Virna colocou, a nossa jogadora de vôlei, né? Ela colocou um post que dizia o seguinte: o sucesso é como o amanhecer. Há quem o espera dormindo e há quem acorda cedo para encontrá-lo. Tem acordado cedo? É isso. As pessoas querem que caia do céu o sucesso. Desculpa, Vinícius de Moraes já nos respondeu a respeito disso. E o que cai do céu é a chuva. Portanto, acorde. Acorde para a vida. Ó, reaja. Conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Perceba qual o seu lugar no mundo. Você está dentro de uma gaiola ou está do lado de fora, a voar? Pense nisso. Agora mais uma para a gente terminar essa fase de chacoalhar o cérebro. O Bernardinho falando sobre consistência. O verdadeiro segredo dos times e atletas campeões não é apenas o fato deles acreditarem no processo e terem uma excelente rotina diária, mas o fato de que eles abraçam essa ideia e são consistentes, se apresentam mesmo quando não se sentem dispostos. É isso. É a consistência, é o acreditar no processo, é o sacrifício, é o dia a dia, a entrega. Não existem atalhos. Quem diz que tem é picareta, é bandido. Pode acreditar nisso.
Mae Jemison, uma astronauta norte-americana, disse o seguinte: é o seu lugar no mundo, é a sua vida. Vá em frente e faça tudo o que puder com ela e faça dela a vida que você quer viver. Maravilhoso, né? Somos as nossas escolhas. O que fazemos hoje vai determinar o nosso amanhã. Se você entender isso, maravilha. Você está a um passo de construir o seu sucesso, o seu êxito, a sua felicidade. Depende somente de você, de mais ninguém. Faça a sua parte, faça a sua parte. Bom, eu quero agora falar sobre essa questão da tecnologia um pouco mais e falar um pouco sobre a ideia de que o mundo está em transformação e as empresas de tecnologia elas estarão cada vez mais com um comportamento exponencial. Isso nos diz muito, claro, porque a Oi escolheu estar neste universo tecnológico. O presidente da Oi, Rodrigo Abreu, diz que ele tem a tecnologia como paixão, como sua maior paixão. Então, se isso é o propósito de vida do CEO de uma empresa como a Oi, a gente precisa entender o que está acontecendo nessa área da tecnologia. Quais são as suas muitas possibilidades? Porque muito provavelmente muitas dessas tendências poderão estar e já devem estar norteando os caminhos da Oi, por conta do seu CEO, que entende o valor da tecnologia e que isso é uma questão estratégica e que isso vai nortear o desenvolvimento de sua empresa. Quais são as tendências, afinal, da economia global? A Mastercard fez um estudo que eu acho muito válido para compartilhar com vocês. A Mastercard apontou 5 perspectivas para o mundo nos próximos anos. 5 importantes perspectivas para o mundo nos próximos anos. Tivemos 2 anos atípicos, né? Tivemos 2 anos atípicos marcados por uma pandemia de Covid-19 e isso machucou, isso perturbou a ordem mundial, vamos dizer assim. Então, o Mastercard ele fez um estudo chamado Economy 2022, elaborado pelo Instituto Mastercard de Economia. E ele mostra um pouco, ele joga luzes, vamos dizer assim, de como vai se comportar e quais serão os principais desafios para a economia mundial nos próximos anos. Esse estudo revelou 5 fatores que devem moldar a economia este ano e os próximos. São eles: mudanças na poupança e nos gastos das famílias, a retomada do equilíbrio da cadeia de suprimentos, a aceleração do mundo digital, a volta das viagens globais e uma série de riscos econômicos. Uma das maiores mudanças que vamos observar, segundo o Instituto Mastercard, em 2022, será na área da poupança das famílias. A taxa global de poupança quase dobrou em 2020 e 2021, na comparação com o período anterior à pandemia, né? O estudo estima que os gastos do consumidor usando a poupança acumulada podem contribuir com pelo menos 3% no crescimento do PIB global em 2022. A cadeia de suprimentos global deverá se regularizar. A pandemia causou um aumento significativo nos gastos com bens e produtos e uma diminuição nos gastos com serviços. Isso gerou uma sobrecarga na cadeia de suprimentos e de logística. Com armários lotados, a tendência aponta para o equilíbrio em 2022, com os serviços se tornando novamente desejados e a volta da economia da experimentação. Antes da crise sanitária, a parcela dos gastos com bens vinha caindo a um ritmo gradual de 0,3% ao ano, enquanto a economia de serviços crescia. A pandemia, que fechou barbearias, restaurantes e deixou os táxis vazios, por exemplo, causou uma interrupção nesse crescimento que já durava 27 anos. Os gastos com bens cresceram de 39% para 47% em seu pico. Segundo a Mastercard, no caso do Brasil, a demanda por serviços já começa a ultrapassar a de bens.
Os gastos online nos setores de bares e restaurantes cresceram 1,3% quando comparados com o período pré-pandemia. O digital cresce e continuará crescendo. A adesão ao digital veio para ficar e o relatório mostra que os consumidores estão comprando online em todos os setores. Este é um hábito que ficou e que vai crescer, é a constatação do Instituto Mastercard. Com a mudança para o digital surge uma nova tendência, o aumento de assinaturas de comércio eletrônicos, como clubes de vinho, por exemplo, entrega semanal de compras de supermercado. A análise dos especialistas da Mastercard em 32 mercados mostra que 87,5% dos países registraram crescimento nos serviços por assinatura em 2021. Isso comparado com 2020. As empresas de automóveis, fitness virtual, aluguel de bicicletas, produtos para animais de estimação estão entre os que se beneficiaram com o modelo de assinatura. Não é à toa que a Pets comprou uma empresa, né, exatamente de assinatura de entrega de ração para animais em sua casa, né? No Brasil, a participação das assinaturas no gasto total do varejo aumentou 4,4 vezes de 2020 para 2021, quando passou a representar 1,2% dos gastos online. Então, mudanças importantes. E as viagens? As viagens estão voltando e vão continuar crescendo. Com a abertura das fronteiras de muitos países, o relatório aponta para a recuperação das viagens de lazer e das viagens de negócios, né? Especialmente as de média e longa distâncias, que vão crescer em 2022 e nos anos seguintes. O estudo registra que, com menos barreiras de mobilidade, aconteceu uma recuperação rápida dos voos domésticos e de curta distância, menos de 1.000 quilômetros, enquanto que as viagens internacionais e as de negócios haviam ficado para trás. Mas a recuperação está em andamento. No Brasil, as viagens domésticas já superam em média as realizadas no início da pandemia em 115%. Os passeios de curta, média e longa distância subiram 65%, 93% e 36% respectivamente. Isso é um alento para a indústria do turismo, isso é um alento para o setor hoteleiro, shopping centers, atividades culturais, grandes eventos, grandes shows, né, feiras corporativas e viagem de longa distância, né? Estamos todos com saudades de fazer boas viagens. Quais os riscos que o Instituto Mastercard identificou? Eles dizem que há uma série de riscos e que ainda tem potencial, claro, de perturbar a economia global. Os mais imediatos estão relacionados com a possibilidade de surgirem novas variantes do coronavírus, né? Existe também a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, que já provocou um mega aumento nos preços dos combustíveis e isso vai impactar no custo de diversos produtos e contribuir para a alta da inflação. Mas existem outros problemas que podem prejudicar a recuperação econômica do mundo. Os especialistas da Mastercard listaram alguns, com a recalibração acentuada dos preços das moradias, que valorizaram 66% nos últimos 2 anos, o aumento dos preços do petróleo, os declínios fiscais das economias avançadas e as guerras tarifárias internacionais. Não vimos no ano passado o retorno ao normal que muitos desejavam, mas coletivamente alcançamos um tremendo progresso. Globalmente, o crescimento econômico, os avanços das vacinas e as transformações digitais que tornaram as empresas grandes e pequenas mais resilientes continuam a mudar o futuro. Prevemos que a demanda e o poder de compra do consumidor vão crescer e a economia da experimentação deve ressurgir, disse Bricklin Dyer, economista-chefe da Mastercard e diretor do Mastercard Economics Institute. Então está aí, uma visão de mundo do Instituto Mastercard que serve para que a gente possa, de alguma maneira, estar atentos com o nosso cenário local e, de alguma maneira, que a gente também possa definir melhor as nossas estratégias. Bom, estamos entrando na parte do meio para o final do vídeo. Vamos ainda falar sobre bolsa. Eu tenho sempre dito aqui que nós estamos desde o início do ano. Se você nos acompanha, a gente tem desde o início do ano falado a respeito disso. Comenta aqui se você não já ouviu falar sobre a importância da entrada dos estrangeiros e que nós estamos num ciclo de alta, numa tendência de alta de curto prazo. Estou falando de curto prazo.
na Bolsa Brasileira. É isso que a gente está vendo. Desde outubro, os estrangeiros começaram a entrar na Bolsa e este ano os estrangeiros estão entrando forte na Bolsa. De todos os pregões realizados do primeiro dia do ano até o dia 14 de março, apenas em 2 dias o fluxo estrangeiro ficou negativo. O saldo estrangeiro na bolsa, isso é dinheiro na bolsa, ok? Ficou negativo, apenas em 2 dias. Em todos os demais pregões, o saldo da bolsa de aplicação dos estrangeiros foi positiva. Por isso que nós estamos numa tendência de alta. Por quê, Clóvis? Porque 54% a 56% do fluxo de capital que entra na Bolsa de Valores é estrangeiro. Então, quem move a Bolsa brasileira são os estrangeiros, para cima ou para baixo. Quando eles saem, ela cai. Quando eles chegam, ela sobe. E isso pegou no contrapé muita gente, né? Muita gente operava vendido. Muita gente na Bolsa operava vendido. Institucionais e pessoas físicas. Acreditando no pior dos mundos, né? No pior dos mundos. Mas o mundo não é dos pessimistas. Quem move o mundo é o otimismo, né? A despeito de todos os problemas, será sempre a força do otimismo que vai mover o mundo, né? E aí o que é que acontece? Os estrangeiros estão entrando. Veja só, vou pegar só um recorte aqui para esclarecer isso para vocês. Vou pegar a segunda-feira, dia 14 de março. Veja o que aconteceu nesse dia. Os investidores estrangeiros entraram no dia 14 de março com 570,601 milhões na Bolsa de Valores. 570,601 milhões na Bolsa de Valores. Em março, os investidores estrangeiros entraram com 9,4 bilhões na Bolsa, em março, até o dia 14, né? 9,4 bilhões entraram na Bolsa. Esse montante é resultado de quê? Para que você entenda. É o resultado das compras realizadas versus as vendas realizadas. No caso das compras, foi comprado no acumulado 168,38 bilhões de reais. Essas foram as compras no acumulado. As vendas foram de 158,967 bilhões no mês de março. 168 bilhões de compras e de vendas 158,9 bilhões. Então isso foi o que aconteceu no mês de março. Compra e venda de ação. Compra e venda de ação. Quais são as ações que estão sendo compradas? Basta ver as que estão subindo. A resposta é tão simples e óbvia. Basta ver as que estão subindo. Porque os institucionais não estão comprando. As pessoas físicas não estão comprando. Quem estão comprando? Os investidores estrangeiros. Óbvio. Ululante. Muito simples de entender. Não há mistério, gente. Não há mistério. Então, entendam isso. Os estrangeiros estão entrando, estão comprando as ações e as ações estão subindo porque os estrangeiros estão comprando. Simples de entender. Simples, simples, simples de entender. Até um bebezinho vai entender isso. Então vamos lá. No acumulado de 2022, o capital estrangeiro soma uma entrada recorde de 72,033 bilhões. São 72,033 bilhões o saldo positivo dos estrangeiros na Bolsa de Valores, comprando ações até o dia 14 de março. Semana que vem eu atualizo esses números para você. Mas veja como é forte. Estamos falando aí de 72 bilhões. E vamos lembrar que neste dia 14, que ingressaram 570 milhões comprando ações na Bolsa dos estrangeiros, a Bolsa estava em queda, caiu 1,6% e a Bolsa chegou a 109.927 pontos nesse dia. Mesmo assim, entrou na Bolsa 570,6 milhões dos estrangeiros. Os investidores institucionais retiraram nesse dia 14 1,26 bilhão da Bolsa. 1,26 bilhão. Em 2022, a retirada totaliza 61,76 bilhões, os institucionais.
retiraram em 2022 61,76 bilhões. O curioso nesse dia 14 é que um dos poucos dias que eu vi isso acontecer. No dia 14, os individuais, os CPFs, terminaram o dia com saldo positivo de 332 milhões. Me surpreendeu isso, foi um dos poucos dias que eu vi esse fenômeno acontecendo. Aliás, vou confessar, foi o primeiro que isso me chamou a atenção. Não sei se foi o primeiro dia que deu saldo positivo, mas me chamou a atenção, porque eu não estava vendo esse movimento comprador. Acredito que talvez tenha sido o primeiro dia em que os investidores individuais acabaram terminando, mesmo numa sessão de queda, que a bolsa caiu 1,6% nesse dia 14, mas o saldo terminou positivo, comprado em 332 milhões. Então os investidores individuais fizeram um movimento atípico nesse início de ano. Nesse ano, o investidor pessoa física já retirou da bolsa 15,19 bilhões de reais. Então ele também está sacando, mas nesse dia acabou saldo positivo. As empresas públicas e privadas, ingressaram no dia 14 com 308,8 milhões. No acumulado do ano já ingressaram com 1,97 bilhão. Então empresas estão comprando ações. E por fim, as instituições financeiras, ingressaram com 73,8 milhões no dia 14 e no acumulado do ano totaliza 3,16 bilhões em compras. Então, instituições financeiras também estão comprando. Empresas estão comprando, instituições financeiras estão comprando, mas os investidores institucionais estão vendidos e os CPFs estão vendidos. Embora, no dia 14, pela primeira vez eu vi o saldo ficar positivo do ponto de vista do fluxo dos CPFs. Então, isso me chamou a atenção. É isso que a gente precisa entender. Então, é isso que justifica a alta. Para onde a bolsa vai, Clóvis? Nós fizemos uma correção. Chegamos no 115 e corrigimos. Fomos para o 115 e corrigimos de novo. Fomos lá na região dos 109.800, mais ou menos. Estamos retomando o movimento para cima. Fomos lá nos 111. Vamos buscar o quê? De novo os 115. De novo vamos buscar os 115. Quando chegar lá, vamos verificar. Se rompermos, como é a minha expectativa, vamos aos 120. Esse é o cenário básico que eu trabalho desde o início do ano. Existe um segundo cenário? Existe. Se a gente romper os 120, a gente vai para os 125. Mas vamos aguardar. Pelo menos eu espero chegar até os 120. Isso eu chamo de uma tendência de curto prazo. O que justifica essa crença são a correção do ano passado, que foi muito forte, 30 mil pontos. Os resultados das empresas estão vindo bons, a despeito de tudo, E a bolsa em dólar está barata. Os estrangeiros saíram, muitos da bolsa americana, porque está corrigindo, e saíram procurando oportunidades no mundo. Peru, Colômbia, Vietnã, Singapura, Indonésia, Brasil também. Então os estrangeiros estão passando por aqui. Este movimento deverá se esgotar ao chegar nos 120 ou 125 mil pontos e aí veremos uma correção novamente. Mas estamos no curto prazo numa tendência de alta. Eu não acredito nisso, aí o problema é seu. E vamos lembrar que a renda variável varia. Ninguém é dono da verdade, mas a gente faz análise, a gente faz estudo de probabilidade, a gente faz projeção de cenário. Esse é o trabalho que a gente faz aqui. Dá certo 100%? Não. Podemos errar? Claro, quem não erra? Você não erra, não? Você é Deus? Eu erro também. Mas a gente faz estudos de cenários de probabilidades e busca aprofundar. Porque quem fica na superfície aí não entende nada, Bom, vamos lá. A pergunta que a gente quer responder agora. Qual é o preço da ação da Oi? Essa é a pergunta que a gente quer responder agora. Para responder essa pergunta, vamos simplificar. Mas antes disso, deixar 2 avisos. Estamos com o nosso programa de mentoria, vagas abertas. Programa de mentoria, individual ou em grupo. Grupo de até 4 pessoas. O que é a mentoria, Clóvis? É uma assessoria. É um assessoramento do ponto de vista de educação financeira, de investimentos. Se tiver interesse, procura fazer contato pelo direct do Instagram ou
pelo e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Você que conhece a nossa assinatura anual, fizemos um estudo que eu faço todo ano e eu estou disponibilizando esse estudo. São 7 empresas, uma seleção de empresas, 7 empresas, 7 do Brasil e dos Estados Unidos, com uma apresentação das forças dessas empresas, do potencial dessas empresas e de uma análise de cenário que a gente vai fazer ao longo de 12 meses. A gente elenca essas 7 empresas, cita um horizonte, né, os fundamentos que nós vamos julgar razoáveis para justificar a nossa tese, o nosso racional, e aí ao longo desses 12 meses a gente vai atualizando o nosso ponto de vista, o nosso estudo. Então, este estudo que nós estamos disponibilizando com assinatura anual, R$180. Você entra na plataforma Eduz e faz sua inscrição, R$180, pode dividir em 12 vezes se quiser no cartão, e aí depois disso você vai acessar lá em cima na tela do seu computador, você vai acessar lá em cima o Nutror, e no Nutror vai estar o produto adquirido e vai estar todas as atualizações. Já está no ar o de fevereiro, que foi quando a gente lançou a seleção de empresas, e o de março também já está atualizado. Se você não estiver vendo, rola a barra lateral, que às vezes está lá no final o PDF para ser disponibilizado, certo? Questão de configuração aí de página. É isso. Então, você, por favor, veja esse material, que eu acho que vale a pena para você ter mais uma informação para a construção das suas estratégias, para as suas escolhas. São suas escolhas, mas é óbvio que a gente aprende com as escolhas dos outros também, não é? Com o racional dos outros. Muito bem, vamos falar deste preço, porque muita gente fala muita bobagem sobre a Oi, né? O grau de estupidez sobre a Oi é gigantesco, é uma coisa abissal. Eu nunca imaginava que houvesse tanta falta de bom senso, de inteligência na internet brasileira, mas é um negócio assim assombroso, é uma coisa assim de terra de cego. É impressionante como as pessoas não conseguem enxergar. Eu vou fazer uma conta simples aqui para vocês do que eu considero o preço justo neste momento para a ação da Oi. Neste momento é o preço justo. Esse preço justo eu vou considerar o seguinte: eu vou considerar o que a Oi possui do ponto de vista de imobilizado, ativos imobilizados, e vou considerar também os ativos vendidos. Então vou fazer essa soma dos ativos imobilizados e dos ativos vendidos. Se você somar estes dois itens, você vai chegar a uma conta que vai lhe mostrar que isso tudo vale 50,7 bilhões de reais. 50,7 bilhões de reais. Então, anote este número. Os ativos imobilizados mais os ativos vendidos totalizam 50,7 bilhões de reais. Muito bem. E a dívida? A dívida está em 30 bilhões. Dívida bruta, 30 bilhões. Né? Então temos lá essa dívida de 30 bilhões. Se você diminuir uma pela outra, se a gente diminuir uma pela outra, 50,7 bilhões menos 30 bilhões de dívida, o que sobra? 20,7 bilhões. Então, é aí que a gente vai construir esse nosso primeiro exercício para chegar ao preço da ação. Temos uma empresa com um patrimônio de 20,7 bilhões. Ela tem cerca de 5,9 bilhões de ações. Vamos arredondar para facilitar a conta, vamos dizer que são 6 bilhões de ações. E vamos considerar, em vez de 50,7, os 50 bilhões. Então, a gente vai dividir 50 bilhões por 6. Que número aparece? Passa aí a conta. Certamente você vai chegar ao mesmo número que eu cheguei, 3,33. Muito bem, este é o preço justo hoje da Oi, R$ 3,33. Este preço é um preço razoável de ser entendido. A construção
da projeção ao longo do tempo vai mudar. Mas de saída, esse é o preço que nós entendemos como o preço justo, 3,33. O mercado vai entender isso em algum momento? Com certeza. Os investidores em algum momento vão entender isso. Na saída da recuperação judicial, o que esperamos? Que entre fluxo estrangeiro. Os estrangeiros não estão entrando na Oi. Os estrangeiros ainda não entraram na Oi, salvo aqueles mais agressivos. Por quê? Porque a Oi ainda está em recuperação judicial. Quando ela sair, nós acreditamos numa entrada de fluxo estrangeiro. E aí é possível que esse preço da ação da Oi vá buscando ao longo do tempo chegar nesses R$ 3,33, que é o que nós entendemos que seja o preço justo neste exato momento. A partir daí, o que vai influenciar no preço? A execução da empresa, a capacidade de entrega. Bom, mas isso está sendo um show, o que a Oi está fazendo, né? Isso está sendo um show. Entre outubro e dezembro, 350 mil casas passadas por mês, entre outubro e dezembro de 2021, olhando apenas a Oi Fibra, né? Em janeiro de 2022, o número passou de 350 mil casas passadas para 460 mil casas passadas, ou seja, 110 mil a mais. E o CEO da empresa, o Rodrigo Abreu, já disse que vai chegar a 500 mil por mês, né? A Oi estava gerando uma BrisaNet a cada 3 meses. Agora bastam 2 meses para ela parir uma BrisaNet. É um crescimento absurdo, Eu diria que é um deboche. Né? No ano, a Oi vai estar parindo 6 BrisaNets. Vamos lembrar que a Vital, que é uma empresa hoje 100% Oi, por favor, outro dia um inscrito disse que a Vital não é uma empresa e a Oi são coisas distintas. Olha, desculpa, há uma cegueira, né, em quem abre a boca para dizer uma bobagem dessa, né? É uma empresa distinta, mas a Oi é dona de 42% quando fizer a venda para o BTG, que ainda não está concluída. Então hoje é 100% Oi. Simples assim, né? Então vamos estudar, vamos sair da mediocridade. O pessoal está na zona da mediocridade, não adianta. Não há sucesso para quem está na zona da mediocridade. Então, a Vital vai fazer investimentos até o fim de 2024 de 30 bilhões. Vai fazer o que com esse dinheiro? Vai comprar um monte de empresa. Porque os provedores regionais vão passar por um processo de consolidação. Vai ter muita compra. O presidente da Oi disse agora, recentemente, que a Oi vai comprar empresas. Recentemente ele falou isso. Vai comprar como? Com a Vital. A Vital vai comprar provedores regionais de fibra ótica, vai chamar para si a infraestrutura de backbones, a estrutura de fibra ótica desses provedores que ela vai adquirir e vai transferir para a Oi a carteira de clientes. Então a Oi amplia sua carteira de assinantes, paga um preço a Vital por isso, né? Paga um preço a Vital por isso, e o restante, que é a parte de infra, vai ficar dentro da Vital. Isso a gente vai ver acontecer, talvez algumas dezenas de vezes daqui para frente, assim que o jogo começar. Então, lá em 2024, a Oi pretende ter uma receita líquida de 15,5 bilhões e pelo menos 8,1 milhões de casas conectadas no fim de 2024. E aí tem outras coisas que vão aparecer. Tem os depósitos judiciais que vão ser usados para pagar a dívida da Anatel. O que sobrar de resíduo da dívida da Anatel, que vai ser cortada em quase 70%, vai ser pago em até 10 anos. Existe um processo de arbitragem com a Anatel, onde o presidente da empresa, da Oi, acredita que vai ser credor de algo acima de R$1 bilhão quando terminar a arbitragem, que deve terminar ano que vem. Isso acontecendo, é possível até que essa dívida da Oi com a Anatel zere, ok? Pode ser que essa dívida zere, que não tenha que pagar absolutamente nada. E temos ainda questões tributárias, de retornos de créditos tributários.
que estão acima dos 10 bilhões de reais. Ou seja, muita coisa pela frente. Tem o IPO da Vital em 2025. Quanto vai valer essa Vital em 2025? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder mais para frente. Já temos algumas perspectivas, né? O que se espera é que, no sentido mais conservador, o valor de mercado da Vital seja pelo menos 54 bilhões. Isso foi dito lá no planejamento estratégico apresentado no ano passado pelo Rodrigo Abreu em 2022 e 2024. De lá para cá ele já atualizou um pouco as perspectivas, já chegou uma projeção de 80 bilhões no valor de mercado da Vital. E eu acredito que possa chegar mais, que possa chegar entre 80 a 100 bilhões a participação, o valor de mercado da Vital. Tudo isso são informações, mas o fato é que tudo isso é um exercício de análise de cenário e de probabilidade no decorrer do tempo. Mas vamos voltar para o hoje, para a saída da recuperação judicial. Qual o preço da Oi? Preço justo, 3,33 centavos. E não se discute mais isso. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus. Uma ótima noite, uma excelente semana a todos. Tchau.